E você vai ler? Lê alto. Tem que ler alto, viu? Que o microfone está aqui. O homem solidário jamais é solitário. Joana de Ângeles. Oba! Estar só. Permita-se, vez por outra, estar só. Desconecte-se momentaneamente das pessoas, dos ambientes rotineiros, das preocupações e, refugiando-se em si, tente perceber-se. Analise as causas das suas insatisfações, identificando onde e como elas se iniciaram, de modo a resolvê-las. Verifique suas carências, avalie o que de fato é vital para o seu bem-estar e o que se trata de ilusão, coisa passageira, perfeitamente contornável. Investigue as razões da tristeza que o visita, tentando compreender se anda adoecido, pessimista, exigente, angustiado ou algo assim. A irritabilidade, a insônia, a falta de apetite ou quaisquer outros incômodos que lhe visitam terão a dimensão que você der a eles. Portanto, faça um pouco mais de contato consigo sempre que possível. Há quem não consiga, por breves instantes que seja, ficar a sós, transparecendo ser insuportável a própria companhia. Naturalmente, porque arrasta questões emocionais ainda não resolvidas. Pessoas há que, ao terminarem um relacionamento, imediatamente já iniciam outro, sem dar tempo para uma avaliação de tudo o que foi vivido. Não, elas necessitam com urgência encontrar outro coração ao qual possam se unir, pois acreditam que, se não for assim, irão morrer ou entrar em depressão. Se você consegue perceber-se, mesmo no corre-corre do dia a dia, não há por que temer a solidão, pois terá a si mesmo um pouco mais por perto. Quem começa a se descobrir, passa a se corrigir. Torna-se um ser humano melhor, atraindo para si corações desejosos deste aperfeiçoamento. Estar só implica priorizar-se, ouvir-se, conversar consigo, amar-se, até que possa estar de forma plena com os outros. Não receie se encontrar consigo. Mate as saudades do velho amigo que há dentro de você, abraçando-se, aceitando-se, amando-se. Somente assim você poderá estar inteiro em suas relações e ser muito mais feliz do que tem sido. Silvana, você faz a prece para gente? Ai, eu? Eu sei. Ai. Senhor, nosso bom Jesus, nossos bons amigos espirituais, nossos anjos, nossos santos. Peço a presença de todos vocês a nos intuir, nos ensinar e nos ajudar nesse nosso estudo que tanto bem nos faz. Peço persistência e alegria, força, coragem, amor e fé. Que assim seja. Muito bem, gente. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Hoje o Mano não vem, avisou. Dar continuidade ao nosso estudo hoje no capítulo 2, o ponto de vista. Então, nós temos o item 5, né? E 6 e 7 deste trabalho. Depois tem as instruções dos Espíritos.
Vamos ler o item 5, depois o 6, depois o 7, né? A gente vai discutindo, ok? Ledora oficial, nossa amiga Ana Emília. Começando. Sim, a ideia clara e precisa que se faça do que a vida proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles e a vida terrena. Embaixo não está pegando. Aí eu vou ligar aqui. Vamos guardar. Pode continuar. A vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. À morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar de sua vida, da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual a criança, que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se a ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará, que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bons terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura, aos bens terrenos. Vocês também? Não. E aí? Essa posição é bem cômoda, né? Como assim? Porque se você acha que quando terminar essa vida sua, toda essa trabalheira, essa confusão vai acabar, toda a dificuldade que você estiver passando aqui vai acabar quando você morrer, aí é uma posição tranquila. A posição incômoda é a que a gente estuda aqui, né?
A não ser que eu esteja entendendo errado. Otélia, eu vi diferente de você. Viu? Eu disse o seguinte, que enquanto você pensa que aqui termina tudo, você acha que as coisas terrenas é que são as coisas importantes, você valoriza, supervaloriza tudo que te acontece aqui. Ao passo que, se você sabe que isso aqui é uma coisa transitória, essas coisas ficam bem pequenas diante de tudo que você teria pela frente na, próxima, na outra vida, no outro mundo. Não sei, eu posso estar enganada, mas... Não travou, não. Eu concordo com a Ana Emília, porque é a analogia que ele... Hã? Não, pode falar. Não, com a Ana, ela que estava comentando por último, porque faz analogia com a questão do brinquedo, né? Que a criança fica míope aos seus brinquedos e não enxerga além disso, né? Então, quando você concentra todo o olhar à parte terrestre e não pensa no futuro, né? Nas vidas que virão depois, a pessoa fica míope e concentrada só no que tem aqui. É isso mesmo que eu estava pensando. Então, isso é uma posição cômoda. Porque ele acha assim, que quando acabar, eu vou pelejar com isso, até morrer, aí eu morrer, eu vou ficar livre. Eu pensei nisso. Linha, mas vamos pensar também nas situações de dor que essa aqui, que quem pensa só na vida presente passa. Qual que é a justificativa para eu compreender os meus momentos que não são só de lazer ou de construção de bens materiais, né? Como é que eu fico, como é que eu vou compreender quando a dor bater na minha porta? Qualquer dificuldade, seja no campo social, familiar, ou de material mesmo. Aí eu vejo de uma forma diferente, exatamente porque é difícil compreender e aceitar alguma coisa que não esteja do jeito que eu quero, se eu não compreender e acreditar que a minha vida, que eu sou um espírito imortal. Até Bem, porque mas enquanto está tudo bem, é gostoso. não. Mas essa é uma visão que eu tinha, por isso que eu falei que eu achava que ela era cômoda. Agora, eu aprendi que não é bem assim, né? Que tudo que vai me acontecer ou me acontece depende do que já aconteceu antes para mim, né? Então, a certeza que hoje eu tenho, né? De que o espírito é imortal e que eu vou continuar vivendo, né? Faz com que eu tenha que maneirar aqui, pensar no que eu vou fazer aqui, preparar a minha vida futura, entendeu? Me preparar para a minha vida futura, né? Que ela vai depender do que eu estou fazendo aqui, né? E quando eu não penso nisso, eu acho que é só aqui na Terra, eu já não, eu acho que quando, sabe, quando você morrer, você vai ser perdoado de tudo, e pronto. É isso que eu estava entendendo que estava falando aqui. Quando você vê por Está esse falando uma ponto, visão mais confortável, né? Não ter que por isso que eu estou te preocupar. falando que é confortável, né? Agora, a visão espírita, ela é muito incômoda, ela é experiente, você tem que se mexer, entendeu? Você tem que melhorar, né? E se esforçar por isso, porque é muito fácil falar assim, a pessoa, coitado, ou o pobre vai falar, coitado de mim, né? Que eu não tive sorte, não sei o quê, e a gente, nós, né, que estamos dentro da doutrina espírita, a gente sabe que não é assim, né? E a gente não adianta a gente culpar a sorte, o azar, ou sei lá o que for, né? E a responsabilidade é nossa mesmo. Então, a nossa posição não é cômoda, a nossa posição é uma posição pensante, responsável. É isso que eu estava tentando dizer. Uhum. Aqui tem uma coisinha a mais, né? Kardec começa o texto assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura. Não é um crer, simplesmente.
certo? Não é um crer simplesmente na vida futura. Porque, por exemplo, todas as doutrinas espiritualistas creem na vida futura. Tá? Mas é a ideia clara e precisa que se faça dessa vida futura. Uhum. Consequência dos nossos atos, consequência da nossa vida presente. Então, é a situação do espírito no mundo espiritual. Essa é a ideia clara e precisa, que realmente nos faz ter esta fé inabalável no futuro. Como é que nós vamos saber disso? Nós vamos saber vendo os espíritos, conversando com eles. Se não temos como conversar com eles, temos como pegar esses diálogos que já houveram com os espíritos, saber qual situação eles passam na vida futura, se eles estão felizes, estão infelizes, estão arrependidos, se não estão. A situação de um espírito, por exemplo, de um suicida, que muitas vezes a gente tem a crença na vida futura, mas essa ideia clara e precisa está completamente distorcida. Nós nos lembramos que, depois que se lê o Vale dos Suicidas lá, o Memória do Suicida, muita gente acredita firmemente que existe um lugar para todo suicida ir para lá, que seria o Vale dos Suicidas. Mas não é bem assim que acontece. E que se o indivíduo suicidou porque ingeriu o líquido, que ele vai retornar depois, que no mundo espiritual ele fica sem as cordas vocais e depois ele retorna mudo. Então, quer dizer, isso não é uma ideia precisa. Não é bem assim que acontece, né? Para isso, é preciso que a gente amplie esse nosso conhecimento sobre o porvir e o nada, sobre como é a situação do espírito no mundo espiritual. E a melhor obra que nós temos para estudar isso é o Céu e o Inferno, não tem outra. É o livro Céu e Inferno, onde Kardec não só tem toda uma teoria, uma parte que chama doutrina, e depois ele tem a outra parte que chama aplicação, os exemplos. E nesses exemplos nós vemos vários diálogos. Se pegarmos a Revista Espírita, é cheia de diálogos com espíritos. E muitas vezes ele corrige até mesmo a ideia que o espírito traz lá e da forma que ele está passando. Então, isso daí é ter uma ideia mais clara da vida futura. Essa ideia clara e precisa. E, de preferência, se a gente conseguisse, conversar com os espíritos. Mas nem todo mundo tem essa facilidade, porque não é médium, não tem um médium ao lado para conversar. Então, a gente tem mais dificuldade, às vezes, de entender somente teórica, somente a parte teórica. Mas veja, quando se fala ideia clara e precisa, é que proporciona realmente essa certeza na gente. Se nós vemos nas nossas reuniões mediúnicas, nós estudamos lá no livro Céu e Inferno e vemos assim a situação do espírito. Tem muita gente que acha que o espírito sai daqui e vai para um lugar chamado umbral, ou então vai para um lugar chamado nosso lar ou uma colônia qualquer. Vai para o lugar. Não, ele continua a sua vida normal, né? Pode até se reunir em determinados lugares, tem o livre-arbítrio, pode escolher o que faz, o que não faz. Agora, como que ele vai escolher isso? Dentro da capacidade, dentro do desenvolvimento dele, né? Então, a gente tem que ter esta noção sobre do porvir. Porque, suponhamos, o católico acredita na vida futura. Mas o que é a vida futura para ele? Céu, inferno e purgatório. Separação.
Protestante, o que o protestante entende como vida futura? Entende? Hein? Aguardando a ressurreição. Aguardando a ressurreição, fica numa espécie de limbo. Né? Então, para uma criança, uma criança de tenra idade, quando morre, o que é a vida futura para ela? O que o católico diz? Fica no limbo, se não for batizado. Se for batizado, já vai para o céu direto, vira anjo. Né? Então, veja, a ideia da vida futura, ela é muito diversificada. Alguns entendem que a vida futura é perder-se no todo, que é o panteísmo, por exemplo. Né? Então, quando Kardec propõe aqui a primeira frase, desse ponto de vista, que a ideia clara e precisa que se faz, é que realmente proporciona esta fé inabalável no porvir. E diante disso, a morte nada mais restará de aterrador. Que nós conhecemos, né? Como que é a situação do espírito no mundo espiritual. Não só a nossa morte, como a morte daqueles que não são caros, que estão perto de nós. Agora, o pior de tudo é não acreditar em nada, né? Aí que esse é que é, ele está fazendo os extremos, né? Aquele que tem a ideia clara e precisa, daquele que não tem, que acha que vai estar no nada. Entre esses extremos, existem aqueles que têm mais ou menos, etc, né? Sim. Quem ia falar? Mais ou menos a ideia, como é que é? Aí lê um romance achando que é daquela forma. Então, é interessante a gente olhar por esses aspectos. Então, ele coloca dois pontos de vista extremos. Um do nada e outro que tem ideia clara e precisa. Né? E entre esses dois, todos subgrupos, né? Aí esses dois têm várias situações. Inclusive, ele coloca aqui no segundo parágrafo, ele diz: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o duvidar significa até mesmo não se importar com ela. Não dar esta importância que tem que ser dada com relação à sobrevivência, né? À continuidade da vida. Então, gente, é importante que tenhamos esta ideia clara e precisa. Deixa eu admitir a Leda aqui. Eu ia falar isso aí agora. O Valdemar, você começou, falou naquele pedaço que fala que a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna que se dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. E essa bem-aventurança e paz, ela ocorre para todos, mesmo aqueles que tiveram aqui uma vida, assim, complicada. Vamos falar complicada? Olha, Ana Emília, quando a gente tem uma ideia clara e precisa da vida futura, nós modificamos integralmente a nossa vida presente. Entendeu? Do contrário, nós vamos ficar assim mais ou menos, né? A gente dá uma esquecida, sabe? De vez em quando aí acontece alguma coisa, a gente relembra, opa, tá acontecendo, deixa eu lembrar, né? Então, nesse ponto é que a gente tem que medir como a gente está, certo? Então, não é porque a gente acredita numa vida futura que nós vamos chegar e... Olha o que ele diz. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Uma vez que muda esse nosso ponto de vista, e esse ponto de vista é uma situação de definição da própria filosofia de vida, realmente muda integralmente.
Aí sim, abre-se uma porta, né, muito grande para isso. Mesmo que a gente não consiga fazer tudo o que a gente quer, pelo menos chegando ao mundo espiritual, nós temos a noção perfeita, ou melhor possível, de como nós chegamos e o que nós necessitamos para uma continuidade melhor. Não seremos espíritos felizes, mas podemos ser espíritos medianos que reconhecemos na morte uma situação realmente passageira, sabe? Entendi. Compliquei muito? Não, eu entendi direitinho. Tudo bom, Leda? Olha, Oi, tudo bom? Cheguei um pouquinho atrasada, mas estou aqui. Dado, mas não Tá faz. joia. No capítulo 2, Regina, eu não vou poder acompanhar no livro, porque eu estou sem o livro, eu não estou em casa, tá? Mas eu vou ouvindo aqui, eu vou acompanhando o estudo. Mas se você tiver aí nos meninos, aí tem o Evangelho, você pode pedir a eles. Tá, eu já vou pedir a eles aqui. É o item 5 do capítulo 2, o ponto de vista. Tá, deixa eles saírem ali que eu vou pedir a eles. Tá bom. Item 5, peraí, capítulo 5, item... Não, capítulo 2, item 5. Valeu, tá bom. O ponto de vista. Tá bom. Então, o Luiz Paulo lembrou muito bem essa metáfora aqui, né? Que é igual uma criança vendo seus brinquedos, só enxerga aquilo e quer aquilo naquele momento, né? Quem, pelo simples fato de duvidar, ou pelo simples fato de não prestar atenção na vida futura. Então, os sofrimentos aumentam, a situação aumenta, qualquer coisa que a gente tem é um drama danado, entendeu? Agora, quando nós temos essa visão da vida futura, nós já vivemos mais felizes aqui na própria vida presente, na vida atual, né? Me parece, Paulo, que é uma questão de estabelecer uma proporção, né? A importância das coisas, Isso. entendeu? Muda, né? A escala muda, né? Para aquele que está despreocupado, ignorando, indiferente à vida futura, tudo no presente é o que ele tem, né? Então tem uma escala máxima. Exatamente. Então, eu acho que esse escalonamento aí é que vai trazer uma tendência, né, a um equilíbrio. Não o equilíbrio em si, mas pelo menos uma tendência. Né? Gente, que silêncio! mas o resto é dentro do mesmo assunto. Ele deixa claro aí, né, a situação dos dois pontos de vista, né? Daquele que não acredita na vida futura e daquele que, né, encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. Então, é só questão do olhar mesmo, né? E quando a gente entende isso aí, como o senhor falou, a gente tem uma escala, né? A gente começa não é aceitar, né? Mas é a compreender, né? Esse fenômeno aí que a gente tem tanto medo dele, né? Chamado morte. Não é só isso, né? Ele coloca aqui na frente. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes E para o que outro... ele suporta com paciência, porque é de curta duração, devendo seguir-se-lhe um estado mais ditoso. Então, quando essas provas são suportadas com paciência, a expiação é suportada com resignação, né? Não é acomodação, é uma resignação, ou seja, ela está fazendo o papel de trabalhar esse
a alma para que ela realmente se liberte com mais tranquilidade, sabe? Diferente daquele que não encara, né, esse porvir com essa compreensão, ele vai infligir a ele mesmo, né, a verdadeira tortura em todos os instantes, né? Exato. Então é só uma questão de escolha mesmo, né? De escolha e compreensão, né? Porque às vezes a pessoa nem é escolha, porque não consegue compreender, né? Não foi mostrado para ela uma possibilidade de ser diferente. Então aí entra nesse processo aí, ou de não acreditar, de desdenhar, de ficar indiferente, ou de acreditar piamente, né, que vai para um céu, para o inferno, para o purgatório, ou vai ficar dormindo, esperando o dia da ressurreição, né? E tem aqueles como nós que já tem, vislumbra, né, uma outra possibilidade de uma continuidade, de de novas conquistas, né? De reencontros. Eu acho que isso aí é bonito demais, gente. A gente saber que pode reencontrar é lindo demais. Sabe uma coisa também que eu fico pensando? Mais bonito do que saber que a gente pode reencontrar é a gente já ter reencontrado, né? Porque também é uma coisa, é bem dialogal, né? Se por um lado a gente não tem que colocar tudo no presente, por outro lado é preciso valorizar o presente, né? Porque os encontros estão se dando, né? O tempo todo. A razão da nossa reencarnação está se estabelecendo o tempo todo na nossa vida. E a gente fica assim, às vezes, quando acontecer, quando eu encontrar, quando eu viver a minha missão, né? Mas eu já estou vivendo, né? Eu já estou vivendo, eu já estou no reencontro. Eu acho assim, também interessante a gente poder valorizar esse presente com vistas nessa vida integrada, né? O que nós estamos fazendo nesse trabalho nosso aqui é olhando o Evangelho para dentro da gente, né? Então eu posso perfeitamente, dentro dessas características que Kardec coloca aqui como ponto de vista, saber em que situação que eu estou. E saber se essa situação que eu estou realmente é aquela que vai me proporcionar uma felicidade real, e não uma felicidade, e não assim um prazer da situação. Prazer e felicidade são coisas diferentes. Eu posso estar tendo muito prazer agora, achando que estou feliz, mas me decepciona bastante com muita coisa. Qualquer tropeço, qualquer situação, eu entro por um processo praticamente de doença com isso, né? Como ele diz, a perda do melhor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, seja lá com o que for, com quem quer que seja. Uma ambição insatisfeita, uma injustiça que se vê vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que se lhe transformam a existência numa perene angústia. Gente, olha só como que a gente pode medir onde é que nós estamos em relação à vida futura com essas ideias que ele colocando aqui, vai colocando para a gente, né? Infligindo desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Então é muito importante, porque o que é que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Estamos procurando uma melhoria na própria alma, buscando uma harmonia, né, com a lei divina e natural. Esse ponto de vista, esse conhecimento da vida futura é imprescindível para que a gente tenha uma situação mais confortável. Nós vamos passar por tribulação? Vamos. Vamos passar por desengano? Vamos. Vamos passar por decepção? Vamos. Mas a gente não sofre com isso. A gente pode ficar um pouquinho triste, chateado, que é normal, mas não em sofrimento.
né? São coisas diferentes. Ele fala aqui, né, que colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, né, dependendo de como a gente vê a vida no corpo, no mesmo lugar em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. E é uma verdade, né? Se a gente só vê pelo lado da matéria, as coisas tomam uma proporção muito grande. Mas se a gente também vê pelo lado espiritual, elas tomam uma proporção muito grande também, né? Não é isso? Então não tem escapatória. Ou a gente faz, né, um campo de batalha, né, um campo de batalha na questão corpórea mesmo, né, material, ou ou a gente também tem uma proporção enorme, né, dessa vida futura, porque a compreensão, né, que a doutrina traz para a gente vai nos dando essa possibilidade de compreender melhor, mas também de enxergar que tem recurso, né, tem solução, tem caminhos novos para frente, não fica preso só naquele instante ali da vida presente, né? Então, é tudo ponto de vista mesmo, né? As coisas ficam grandes ou pequenas, dependendo do valor que a gente dá para elas, né? E daí decorre aqueles vícios, então que seria o sentimento de injustiça, o orgulho, a inveja, tudo isso viria do foco na vida terrena. É certo? É isso aí. Ó, sentimento de injustiça, de orgulho, de inveja, de egoísmo é próprio da vida terrena. Porque na vida espiritual você pode até se manter dessa forma, mas não é esta a realidade do espírito. Num momento ele vai reconhecer isso. O dia, gente, o dia que a gente realmente tiver essa vivência, assim, porque o importante não é só conhecer, é vivenciar, né? Nós vamos amar os inimigos. Esse daqui para mim é o maior desafio. Lá no capítulo 12 tem um itemzinho lá, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec comenta assim: amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. O inimigo é um indivíduo que tem que ser derrotado, né? Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Lê de novo. Ó, aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se, nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Esse ponto aqui, a situação que nós estamos passando no nosso país, a situação que nós passamos com as pessoas, em todas as circunstâncias, esse ponto aqui é um ponto crucial. Se eu ainda vejo o inimigo, uma pessoa que para mim é inimigo, como um ser nocivo, eu ainda não penso na vida futura. Olha o que esses espíritos fazem com a gente, tá? Não é à toa que eu já estou, carequinho, certo? Verdade.
Quando eu começo a olhar isso daqui e vejo isso aqui agora dentro de mim, para mim, eu falo assim, meu Deus, o que eu ainda preciso de me livrar aqui, né? E trabalhar isso em mim para que não considere dessa forma. Esse trechinho aí da capítulo 12, item 4, é muito bonito. É muito importante, inclusive, né? Capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 4. Vamos em frente? Vamos lá. E Ô, tem gente, seis. isso aqui não é. Tá aqui, ó, só uma coisa, isso aqui não é pregação, não, tá? Isso é reflexão. Né? É nós medirmos a nossa situação em que nós estamos dentro desse processo. Aqui não tem pregação, não tem. Não estou vendo ninguém, eu estou vendo simplesmente a mim mesmo. Certo? Então, quando eu coloco isso aqui, eu estou colocando para mim. Kardec, quando coloca isso aqui, ele está colocando para mim. Né? Eu estou fazendo esse exercício neste capítulo aqui, que é muito importante. Vamos lá, Bia. 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com o espinho debaixo de sua mão, não a retire, para esse não picar. Ora, o desejo do bem-estar, fosse o homem, a tudo melhor, fosse o homem, a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprio aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrena assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera. Quer continuar lendo 7 aí para nós? Também. 7. O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base, uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido.
né? No item 6, eu acho importante a gente considerar o conhecimento moral que vai nos dar a medida das coisas. Porque se nós estamos aqui na Terra num processo de comprometimento familiar, profissional, a gente precisa efetivamente dar o melhor de nós para que o bem esteja entre todos, né? Mas a preocupação maior é a gente tem que ter referências para essas medidas das coisas. Ou seja, não posso radicalizar nem num sentido nem no outro. Óbvio que a gente vai ter aí exemplos de missionários que nenhuma importância deram a qualquer coisa material, mas eles trouxeram conhecimentos de cunho espiritual que proporcionaram a nossa visão, a nossa compreensão das coisas. Mas como eu, pelo menos, não sou missionário de coisa alguma, é evidente que eu preciso ter a noção da medida das coisas para que eu possa caminhar de forma equilibrada, tanto materialmente quanto espiritualmente, porque eu não tenho como abrir mão de aspectos materiais da vida. Como também eu preciso me preparar para que eu tenha uma vida futura desencarnada, com mais instrumentos melhor preparados para vivenciá-la também, né? Então, essa medida é algo que todos nós devemos nos preocupar, a meu ver, e essas medidas são essencialmente conceitos morais. Miranda, eu acho que ele fala aqui nesse parágrafo mesmo, não é, que nós estamos estudando, no 6, que todos nós procuramos instintivamente o bem-estar. Isso faz parte. Faz parte procurar o bem-estar. Certo? Existem leis que nos levam a isso. Agora, o problema é que quando a gente procura esse bem-estar, mas não está encontrando esse bem-estar, alguma coisa está nos falando que existe sem que seja só isso, né? E às vezes o tipo de pensamento que a gente tem quando nós não temos o bem-estar que achamos que deveríamos ter. Olha, esse item aqui é um item bastante interessante para a gente conversar, né? Ninguém fica vivendo só no mundo da lua ou só, né, preocupando com o espírito, etc. Isso daí, não, nós temos que procurar o bem-estar. Mas o bem-estar que nós procuramos, se prejudica o outro, já não é bem-estar. Porque nós temos a lei de sociedade que nos fala sobre isso, né? Nós melhoramos tudo. Hoje eu estava falando com a Regina. A medicina hoje está tão avançada que você, com, né, alguns medicamentos, você consegue controlar, às vezes, uma coisa que poderia ser muito complicada. Os campos de trabalho estão se ampliando cada vez melhor neste sentido da técnica, da tecnologia, de tudo. Por quê? Porque nós queremos o bem. Hoje nós estamos sentados aqui, bem-estar. Nós estamos sentados aqui em casa, estamos conversando com vocês, cada um nas suas casas, por causa disso. No nosso bem-estar. No nosso bem-estar, o bem-estar de todos, né? Então nós temos, veja, isso tudo tem interesse, tem importância.
Agora, o problema é como nós estamos utilizando este bem-estar nosso. Se é só para o bem-estar e gozo material, ou se nós podemos utilizar isso também de uma forma que nos eleve o espírito, né? Eleve as nossas condições morais, principalmente. Então, o que nós estamos fazendo com isso? Certo? O desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, olha só. As condições de moradia, as condições de vida, as condições de alimentação, de tudo. Certo? Nós temos a responsabilidade com a matéria também, né? Temos, é lógico. Até na educação de filhos a gente precisa ter essa consciência, né? Passar para eles essa consciência. Existe o divino, mas existe a responsabilidade do que a gente tem que fazer aqui, que é matéria também. E aí, nesse fim do primeiro par... pode dizer, Letícia. Não, é que me lembrou, é que eu estava vendo hoje com os meninos, no meu Instagram, apareceu um veterinário que fez uma cirurgia num louva-a-Deus. E eu fiquei pensando nisso, o ponto de vista, né? Tem uma família que tem louva-a-Deus como pets, e o louva-a-Deus machucou e levou para o veterinário cuidar dele, aí mostra uma microcirurgia, assim, que ele fez na barriga do louva-a-Deus. E é um veterinário de pets exóticos, para a gente, às vezes, é um bicho, um inseto, né? Uma coisa... E para outra família é um petzinho que eles cuidam lá. É algo importante para ele, não é isso? É o ponto de vista. É o ponto de vista. Agora, por exemplo, se tiver uma situação, né, assim, com um parente, com um amigo, e ele não deu a mesma atenção que dá ao louva-a-Deus, então ele está trocando uma coisa, né? Tá esquisito, né? Tá esquisito. Agora, são pessoas que a gente não está julgando, a gente está analisando, né? O que eu faria? O que eu estaria fazendo? Entendeu? Mas Mas isso em todos os pontos. Travou? Travou todo mundo. Gente, minha internet está travando aqui. Travou. Não sei. Ele ia voltar, vender tudo e vir atrás dele. E muitas vezes a gente ainda tem nossos pontos de vista muito enraizados, né, na matéria, a gente não consegue perceber realmente a proposta, né, divina. Acho que é aos poucos mesmo, esse ponto, igual fala aqui, né, que a gente vai ampliando, né, nossa visão de mundo. É o que ele fala lá no capítulo, no item 5, né? Quando a gente olha uma casa, né? A gente acha ela enorme, né? Acha ela grande ou pequena. Mas quando a gente sobe a montanha, o nosso olhar, né? Tem uma outra visão, né? Uma ampliação muito grande do que se vê. E é exatamente isso, né? Quanto mais a gente vai se espiritualizando, vai entendendo, compreendendo, é como se a gente, né, nós estamos subindo essa montanha. A cada compreensão que a gente tem dessa vida espiritual, das coisas que nos rodeiam, a gente pode subir mais um pouquinho nessa montanha, que a gente já vai ver aquilo com outro olhar, com outro sentido. Então, exercício contínuo, né? Subir montanha para poder ver melhor. É isso mesmo, velho? Eu acho que acho que nós somos eternos alpinistas. Aí a Tia Rê me fez lembrar da música, né?
não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti, né? Não é sobre Isso. cantar e poder escutar mais que a própria voz, né? Essa música ela me toca muito, porque eu acho que ela fala tudo que a gente precisa ouvir, né? Que a gente cantar e poder escutar mais do que a própria voz, né? É sobre ser morada no coração das outras pessoas e ter morada em vários corações, né? Então, eu acho que é isso tudo que esse capítulo fala, né? Da gente acreditar e multiplicar essas coisas, né? É interessante essa percepção do sentimento, né? Porque você estava falando bizarro, né? O louva-a-Deus, etc. e tal. Mas o que eu percebo é que quando a gente amplia nosso ponto de vista também, o sentimento da gente ele muda, né? Modifica junto com o nosso ponto de vista. E aí faz a gente ter mais essa compaixão mesmo, porque não importa muito assim né, a vida material ela tem as suas ferramentas, tem as necessidades de cada um, mas é como eu me sinto e me comporto diante das dificuldades e das atribulações, né? E como que eu vou ampliar esse meu ponto de vista, assim. Se os meus sentimentos são muito negativos ou se eles são positivos em relação à vida que me rodeia. Então, se eu estou dentro da família, como que eu me sinto, o ponto de vista ele vai te norteando, né? Vai te moldando os seus sentimentos. Muito bem. Mais alguma coisa aí? Esse item 7 tem alguma coisa especial? Pelo menos para mim, tem algo de especialíssimo, porque a minha abertura de visão só ocorreu depois que eu conheci a doutrina espírita. Até então, eu tinha uma enorme quantidade de perguntas básicas, essenciais, sem qualquer resposta. Então, quando ele dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. O Espiritismo me deu uma série de respostas que me incomodaram durante muitos anos. Minha bem. Não, eu acho assim. Então fala mais alto um pouquinho. É maravilhoso isso aqui, né, gente? E é altamente científico, né? Quando ele coloca assim, ele faz uma afirmativa, porque eu entendo assim, que até então tinha uma argumentação, e esse item 7 é o fechamento do argumento, né? Ele encerra o argumento, né? Então, Eu só queria colocar para vocês o que Letícia e eu nós falamos a respeito das virtudes da doutrina espírita para conosco nas respostas que elas nos trouxe e esclarecendo uma série de aspectos que antes nós não tínhamos a clareza que a doutrina espírita coloca dos conceitos básicos que ela nos traz, entendeu? Então, Letícia fez uma explanação a respeito. Fala um pouquinho, resume para eles, por favor, Letícia. O que eu estava falando é que a gente acaba, quando vai ampliando, né, os pontos de vista, nós vamos sentindo
com muitas responsabilidades, né, das coisas que acontecem no nosso entorno. Então, vai ampliando um pouco a sua visão de mundo, né, do espírito imortal, que nós temos que aprender com as dificuldades da vida, que nós somos responsáveis. Isso faz também com que a gente se sinta sozinho, mais ou menos isso que eu acho que foi que eu estava falando, não é isso, Miriam? E o tanto que isso faz com que a gente não queira encarar muito bem, né? Ampliar tanto essa visão, né, de que a gente é responsável pelas as coisas que acontecem na nossa vida. Também, dentro disso que a gente estava falando, é que durante séculos e séculos nós terceirizamos responsabilidades ou aceitação de conceitos por omissão. Nós frequentamos centros, frequentamos igrejas e transferíamos ao palestrante, seja pastor, padre, o que quer que seja, a responsabilidade daquilo que ele falava, e a gente dizia, não, ele falou, é assim e acabou. Ou seja, nós nos omitíamos na compreensão destes conceitos. A doutrina espírita nos esclarece, mas, ao mesmo tempo, ela diz, olha, meu amigo, agora é com você. Você tem que olhar para dentro de si, você tem que abrir-se para a doutrina e iniciar um processo de reformulação para que você possa evoluir, né? Então, são os dois lados da história. Extremamente confortável pelas explicações que ela nos dá e, como eu disse, constrangedora quando ela diz, agora você concordou com os conceitos que eu trouxe? Concordou. Então, a partir de agora, mude de vida. Faça seu esforço para mudar de vida. Eu achei uma coisa interessante aqui. O Espiritismo mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Somos hoje fruto do que éramos no passado, do nosso trabalho, das nossas desventuras, e amanhã seremos fruto do que somos hoje, né? É uma solidariedade, é um conjunto das nossas existências. E, seguindo, ele vai falar da fraternidade depois, que acontecerá entre todos os seres de todos os mundos. Antes disso, né, Vilma, ele diz que há uma solidariedade também das existências, não, de todos os seres de um mesmo mundo. Então, não só a solidariedade de um mesmo ser, que são as reencarnações, mas de um mesmo mundo. Se nós olharmos por este aspecto, nós vamos ver, por exemplo, a solidariedade para que aconteça no mundo vai acontecer de uma forma não assim planejada, mas nós temos esse planejamento principalmente nas questões de trabalhar a fraternidade principalmente dentro do seio da família, principalmente dentro das relações familiares, relações de amizade, relações da nossa sociedade, né?
Por isso que ele Sim. traz esta colocação, todos os seres do mesmo mundo. E depois um pouco mais, e os seres de todos os mundos. De um mesmo Nós não mundo, somos. e começando em casa, é primordial, né? Para depois haver com todos os seres. Se a gente Exato. não E tiver nós não somos. família, Exato. Travou de novo, hein? Tá ruim isso aqui, viu? Essa internet aqui não tá boa hoje. Eles devem estar ouvindo a gente, tá? Deixa eu só colocar. E todos os seres de... Ô, gente, essa internet aqui tá uma porcaria hoje, nunca aconteceu. Mas colocando, né? Todos os seres de um mesmo mundo, todos os seres de outro mundo, certo? Dos outros mundos também. Veja, nós somos espíritos e não fomos criados aqui na Terra, não. Nós viemos de outros mundos. Então, a solidariedade entre nós significa até mesmo essa solidariedade de vários mundos. Eu não sei de cada um veio de onde. Nós não viemos dos mesmos mundos para cá. Com certeza não. Mas estamos aqui cumprindo as nossas tarefas, né? Nesse sentido. Não, está aparecendo só para mim agora. Pois é, então está na internet. Às vezes, Não, agora não. Voltou a internet aí, porque ele reconectou. Entendeu? Então, essa realidade aqui que nós estamos passando, né? É uma realidade que não é que fomos criados aqui na Terra e que estamos aqui até hoje. Não teríamos essa chance de evoluir tanto assim. E muitos estão vindo de outros mundos também, né? Outros estão indo para outros mundos. Então, há uma solidariedade no universo. Daí ele fala, daí não é ridícula, né? Ou daí é uma conclusão que a gente tira da realidade da fraternidade universal. A razão de ser da fraternidade universal. essa solidariedade vai levar à fraternidade universal. Exatamente. Não só da encarnação de um indivíduo, mas dos grupos do mesmo mundo e também com outros mundos. E isso leva à solidariedade, à fraternidade universal. Tem uma razão de ser, não é uma balela, né? Então, o Espiritismo nos traz essa capacidade. Então, veja, a gente não pode falar assim, vou viver eternamente com a Regina. Não. Se ela progredir bastante e for para outro mundo, eu ainda vou vazar, rachar aqui muito tempo para poder conseguir isso. Isso daí abandonar? Não, é solidariedade, é fraternidade. Porque de outro mundo mais adiantado ela pode ajudar aqui perfeitamente. Né? Certo? Seja como for, vocês não me abandonam, não. Vocês me puxam. puxa pela mão. Me puxa também, gente. Me deixa para trás, não. A mão do outro. Combinado é esse, ninguém larga a mão do outro. É isso aí. Ninguém larga a mão de ninguém. E outra coisa, quem chegar primeiro lá no mundo espiritual, guarda lugar para o próximo, tá? Eu vou puxar o pé de todo mundo. Ok. Puxar o pé não tem problema não, mas eu preferia que você puxasse a mão para a gente subir. Para levar junto. Porque subir de cabeça para baixo não é bom, não. Às vezes a gente está voando, como diz o outro. Muito bem, gente. Acho que a gente
Podia encerrar com essa frase aí, ó. Muito bom. Então leia novamente. Só para encerrar a nossa conversa aí, que nós estamos falando dessa vida futura, né? No capítulo 6, é o finalzinho dele aí, ó. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera. Aí agora cada um de nós vê onde é que nós estamos, tá? Se estamos no desespero ou se nós estamos aí assemelhando-se a cada um. Há uma emoção, né? Muito bem, muito Tem meio bem. do caminho não, Regina? A semana que Tem meio do caminho não? Não tem meio do caminho não. O problema da doutrina espírita é isso, minha filha. Não tem meio do caminho não. Aliás, só tem o meio, não tem os extremos não. É no meio ali, ó. Sabe? É pau mesmo. Não tem pedra, não. Esse é que é o problema dessa doutrina espírita. Você ia perguntando, Miranda? Não, eu só ia dizer que, dentre as passagens e os textos do Evangelho que estamos estudando, o item 8, que virá para a semana que vem, é um dos que eu acho sensacionais. Essa mensagem da rainha de uma rainha. Ô Miranda, eu estava falando hoje com um grupo a respeito do estudo do Evangelho, num outro capítulo. Olha, gente, especialmente este capítulo, né? Aí a gente fala, especialmente essa... É interessante, todas elas são muito especiais. Todas elas. Eu me peguei falando sobre as duas vezes. Essa mensagem, este ponto é muito importante. A gente está vendo que todos os pontos são muito importantes, né? Kardec escolheu muito bem trabalhar o Evangelho dessa forma, trazer para a gente uma claridade de entendimento, né? Por isso que a gente acha esses pontos importantes. Mas é um depoimento muito importante esse. De abertura, de visão, de conscientização e de compreensão, né, da transitoriedade aqui do nosso mundo. Tá bom. Vamos encerrar, então? Vamos. Antes que a internet caia. Quem vai fazer a prece para nós? Vamos pensar nas pessoas que necessitam, né? As nossas vibrações. Eu queria pedir, porque a semana passada eu fiquei meio em transe junto com a Alcione, mas eu não sei se vocês viram a reportagem de uma briga no condomínio, que um senhor esfaqueou um menino e ele morreu. Esse menino que foi esfaqueado. Ele é filho da Angélica, lá do centro. Sério? O menino? Meu Deus do céu, coitada da Angélica. E ela estava da lá. biblioteca. Né? E ela estava lá no centro sábado agora. Né? Tinha uma semana e pouquinho, que isso aconteceu na quinta-feira atrasada. E eu conversei com ela. Ela falou assim, nós estamos aqui, nós acreditamos em Deus. Então, acho que ela merece uma oração muito especial. E ela estava lá ajudando. Ela estava lá ajudando no recebimento das mãezinhas. O nosso... Não só por ela, mas como pelo menino, e também como pelo agressor, né? Sim. Realmente
precisamos de envolver todos uma vibração de muita paz. Quem vai fazer a prece, gente? Envolver a Alcione aqui para ela ficar mais forte do que ela já está ficando. Deus quiser, Deus. Deus quiser. Gente, eu vou fazer a prece. Eu estou com muito para agradecer, viu? Põe mais perto. Fica mais perto assim. Muito para agradecer. Eu acho que essa evidência aí desse item 7, né, a mim me tocou muito, né, essa questão da integração, né, e também essa questão aí dos reencontros mesmo, né, a gente tem tanto o anjo da guarda travestido, né, de amigo, às vezes até um funcionário da gente, uma pessoa simples, singela, que vem trazendo o que a gente precisa na hora que a gente precisa. E todos nós, né, que oramos uns pelos outros, todos os grupos que se solidarizam, eu acho que é a expressão disso aí que a gente está lendo, né? Então, eu vou fazer a prece de agradecimento, pedindo por todos nós que aqui estamos, nas nossas necessidades mais profundas, pelos nossos entes queridos, por aqueles que vivem nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas intenções de colaboração, né, de acerto, os nossos filhos, nossos netos, nossos parceiros e parceiras, nossa rede enorme de colegas de trabalho, vizinhos, na nossa comunidade de fé, comunidade social. Somos muitos, né? Somos muitos e somos todos necessitados em algum nível. Pela Angélica, pelo seu filhinho, pelo agressor, pelos desencarnados recentes, por aqueles que estão em estado de saúde preocupante, buscando o equilíbrio físico, mental, espiritual. A nossa lista é interminável de pedidos, mas nós estamos nos esforçando nessa encarnação para que a nossa lista de agradecimentos seja do mesmo tamanho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, o pão do corpo, da mente e do espírito, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nos esforçamos por perdoar aqueles que nos devam. Não nos deixeis, Senhor, sozinhos, diante das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da prática de todos os males, especialmente dos males que ainda resistem em nós mesmos. Porque teus são o reino, o poder, a glória, a justiça, a paz e o amor para sempre, que assim seja.